A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Nós iniciaremos em 5 minutos, aguardando as pessoas entrarem aqui. Então, fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Para os que estão entrando agora, nós iniciaremos o nosso webinar em 3 minutos. Então, fiquem por aí. Bom dia, Polly. Bom dia. Escuta? Sim. Bacana. Fazendo um checklist aqui. Douglas? Opa! Bom dia, pessoal. Bom dia. Mas tem que começa aí. Aparentemente o áudio tá ok aqui.
Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar. Eu vou convidar o Alan, que será o nosso host desse evento. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado, Polly. Me escuta bem? Eu estou escutando bem. Sim, perfeitamente. Obrigado, Douglas. Obrigado, Polly. Bom, pessoal, obrigado a todos aí pela participação e atenção. Sejam bem-vindos à temporada aí de 2024 de webinars. A gente tem algumas novidades, principalmente no formato, né? Então, passa a ser algo mais interativo. A gente sempre vai ter aqui conosco alguém do time de Engenharia Brasil, juntamente com o time de especialistas, né? E eu começo me apresentando. Meu nome é Alan Aquino, eu sou gerente de engenharia, estou na Fortinet há 9 anos, esse ano a gente faz 9 anos aqui. E dentro desse formato, a gente, como eu falei, vai ter sempre um especialista, e hoje, para um tema que faz todo sentido começar, né, Douglas? Inteligência artificial, inteligência de ameaças, é o que permeia todo o Security Fabric, essa inteligência que se distribui, e como a gente vai ver hoje como a gente aplica a inteligência artificial não só para retroalimentar esse ecossistema, mas ao mesmo tempo facilitar a produtividade dos SOCs aí. E muito obrigado, Douglas, obrigado, Polly, sei que vai ser minha parceira aí durante esse ano na organização dos webinars. Para passar a palavra para o Douglas, eu só gostaria de deixar aqui o e-mail latamwebinars@fortinet.com. Então, se você tem, a gente tem aqui uma trilha, então fiquem atentos aos próximos temas aí dos webinars. Mas se vocês gostariam de ouvir sobre alguma solução, algum tema, fiquem à vontade também para mandar sugestões e fiquem atentos à agenda, tá bom? Douglas, eu vou... mais um aviso aqui. As dúvidas, por favor, não só dúvidas, mas comentários, algo que vocês gostariam de ouvir durante a apresentação, fiquem à vontade aqui para... Estou vendo bastante clientes aqui, parceiros também. Muita gente que estava no CIO Golf semana passada, bacana revê-los aqui. Então, dúvidas, sugestões, qualquer interação, fiquem à vontade para trazer aqui, tá bom? No final, a gente tem uma demonstração, como eu falei, o formato passa a ser mais dinâmico, mais interativo, com casos de uso, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Douglas, te passo a palavra, queria que você falasse um pouquinho de você antes do história aqui. A gente começou como engenheiro juntos, e é muito bom aí compartilhar contigo esse webinar. Bacana, obrigado, Alan. Bom, obrigado pela apresentação, Alan e Polly. O meu nome é Douglas Santos. Eu hoje sou diretor de engenharia de inteligência avançada no FortiGuard, e como o Alan disse, a gente começou junto na Fortinet em 2015, no Brasil, na engenharia de sistemas Latam, e em 2017 eu me mudei para o Canadá para tomar frente de um grupo que se chamava Systems Engineering do FortiGuard, né? Esse grupo, ele tinha como principal objetivo fazer a conexão entre o que estava sendo desenvolvido em pesquisa, né, do FortiGuard e o campo. Então, uma das minhas primeiras atribuições foi me conectar com os engenheiros de desenvolvimento naquela época que estavam focados em desenvolver soluções de engenharia de inteligência artificial. Naquela época, a gente estava prestes a lançar o FortiAI, o FortiAI que hoje é o NDR, e o FortiAI hoje é o que era o FortiAdvisor. Então essa sopinha de Forte aí acaba ficando meio complicada para quem não acompanhou, mas naquela época eu me conectei com os engenheiros e estudei os white papers que eles estavam escrevendo e transformei aquilo em PowerPoint, para que aquilo pudesse alcançar pessoas que não estivessem dentro da pesquisa, né? Então, era minha atribuição de 2017 até 2019, por ali, e ainda cuidar dessa transformação das informações, né? Então, pegar white papers, conversar com os desenvolvedores
e transformar aquilo num PowerPoint e apresentar aquilo em palestras para clientes, e utilizar desse conhecimento para se tornar um thought leadership, né? Uma pessoa que é vista como alguém que sabe um pouco mais sobre o que está sendo desenvolvido dentro da Fortinet. De 2019 para cá, eu comecei a ficar envolvido cada vez mais na inteligência de ameaças e não só na parte de compartilhamento de inteligência de ameaças, como na parte de inovação. Então, para a parte de compartilhamento de ameaças, eu preciso saber exatamente qual que é a capacidade de todos os produtos da Fortinet no que tange a capacidade deles de expressar inteligência de ameaças, detectar uma coisa, como eles expressam aquilo, né, em diferentes frameworks, tanto para visualização quanto para habilitar processos de SecOps. São diversos padrões que eles evoluem e a implementação desses padrões dos produtos de segurança da Fortinet é uma das minhas atribuições também. Então, quanto mais existe uma evolução rápida e precisa desses padrões nos produtos da Fortinet, mais inteligência contextualizada eu vou ter para que eu possa compartilhar com os nossos parceiros. Essa é parte do meu trabalho. A outra parte é justamente a parte de inovação no que tange a inteligência de ameaças. A inteligência de ameaças, como qualquer outro campo, precisa evoluir. E uma das parcerias que é mais importante nesse sentido é o MITRE CTID, é o Center for Threat Informed Defense, que é um centro que ele é anexado ao MITRE, especificamente ao MITRE Ingenuity, e esse centro ele está olhando para o cenário de inteligência de ameaças e ele está vendo onde é que estão os gaps específicos que vão habilitar a utilização sem fricção, vamos dizer assim, da inteligência de ameaças. Para quem é analista de Cyber Threat Intelligence, sabe o quão é difícil pegar informações de diferentes origens, com diferentes padrões. Você tem posts de Twitter, você tem blogs, você tem artigos, você tem estudos, você tem perfis de cybercriminosos, perfis de estado de ameaça, estado-nação, de APTs. Como que você padroniza aquilo e utiliza aquilo para entender como que a sua rede está desprotegida, né? Onde são os gaps, né? Então, essa outra parte de inovação, eu estou trabalhando com esse grupo, entendendo o que a gente precisa desenvolver de ferramenta, o que a gente precisa desenvolver de padrão e metodologia para que a inteligência de ameaça ela seja mais facilmente utilizada num padrão global. Aí. Agora, entrando um pouco na apresentação aqui. Essa apresentação... Opa, claro. Bacana. Não, eu gostaria de ressaltar algo que é bastante importante, tem uma máxima em segurança, que segurança não se faz sem colaboração. E você falou de algo... No passado, a gente teve aqui uma apresentação sobre como a Fortinet colabora para o MITRE, né, trazendo aqui para o português, MITRE, que é um dos principais institutos, aí, frameworks que a gente conhece na indústria. E é muito bacana como essa inteligência de ameaças é difundida entre a comunidade. Então, acho que isso é muito bacana de ressaltar, de destacar do compromisso da Fortinet em colaborar com a comunidade em si, de CyberSec ao redor do mundo. Isso é muito bom. A gente está há mais de 15 anos aí tecendo diversas parcerias no que tange a compartilhamento de informações de ameaça. Esse é um dos grandes objetivos nossos, né? Bom, entrando um pouco aqui na apresentação, obviamente, eu acho que todo mundo que está na linha de frente aí não precisa ser relembrado o quão complicado tá ficando a situação, né, dos defensores cibernéticos, mas só para a gente dar uma pincelada rápida aqui, o spear phishing ele está sendo cada vez mais complicado, né? Então, por quê? Por causa justamente da introdução da inteligência artificial no processo de criação de phishing, né? Há um tempo atrás, você tinha e-mails de phishing que tinha erros de português ou de inglês, pontuação, né? Até mesmo de gramática, e hoje isso daí já não existe mais, né? Então, os e-mails estão cada vez mais convincentes. Eu vi até outro dia, não sei se o pessoal acompanha bastante criptomoeda aí, no YouTube tinha especificamente anúncios pagos do YouTube com deepfakes do Brad Garlinghouse, que é o CEO da Ripple, né?
Cara, perfeito, cara. Eu comecei a olhar assim, eu falei, não é possível, cara. Tipo, então esse tipo de... A capacidade de enganar os outros está ficando cada vez mais complexa, né? Então, tanto que até uma pessoa que eu me considero bem safo, comecei a, tipo, tentar entender o que ele estava querendo dizer, até eu parar para pensar, falei, não, isso não é real, tá ligado? Então, assim, isso daí é algo que cada vez mais vai ficar mais complexo, vai depender cada vez mais de ferramentas que também vão utilizar a inteligência artificial para mitigar esse tipo de ameaça e identificar que, não, isso aqui é um deepfake, porque a distância do pixel tal para o pixel tal é diferente do que um vídeo real. Vulnerabilidade de dia zero, a gente não precisa nem falar, né? Muitas estão sendo descobertas, também habilitadas pela capacidade dos criminosos cibernéticos e dos Estados-nações de incorporar a inteligência artificial na descoberta de vulnerabilidades. Isso já é conhecido pela comunidade de segurança há muito tempo, né? Utilizar aí fuzzing e reinforcement learning para que você possa dar crash em específicos pontos de entrada de dados de aplicações. Isso aí já é muito conhecido e o número crescente de vulnerabilidade de dia zero só atesta para essa realidade. Uma quantidade muito grande de threat actors de APT, ou seja, de Estado-nação, estão ativos, né? Isso é algo que a gente tem visto na nossa telemetria e a gente tem reportado no nosso relatório mundial de ameaças que geralmente 1/3 dos threat actors de Estado-nação, APTs, estão ativos desde que começou a guerra na Ucrânia lá, né? Então, assim, se você pensar na natureza dos APT threat actors, que são uma natureza diferente do crime cibernético, né? O threat act, o APT, o nation state, ele vai numa missão, é tipo missão impossível, ele vai, faz o que ele quer e ele some, né? Então, ele não está sempre ali. Então, se você tem um cenário onde 1/3 de todos os grupos que já foram categorizados pelo MITRE estão ativos, essa é uma métrica que traz preocupação mesmo, né? Pela própria capacidade de inovação e capacidade de realmente conseguir chegar no objetivo deles, porque eles não vão parar até que eles achem uma brecha e completem o seu objetivo, né? Esse slide ele já tem mais de 8 anos, mas ele está a gente cada vez mais pega mais informação para ele, né? Então, esse aqui ele mostra muito como funciona um ecossistema do cybercrime, né? A gente tem no meio as organizações criminais, que habilitam 2 outras grandes organizações, que são os enablers dos crime services, né? Aí a gente tem todos os autonomous systems que ou permitem ou fazem vista grossa para, a gente chama de bulletproof, né? Que eles permitem infraestrutura de malware, né? Então a gente tem aí os drop zones, esses autonomous systems que são constantemente detectados como eles têm 90% a 80% de tráfego que vai para essa é malicioso, né? A gente tem as mulas de dinheiro para lavagem de dinheiro. A gente tem também embaixo ali em azul os produtores de crimeware, né? Que são os desenvolvedores sêniors que estão ali tentando desenvolver novas técnicas, novos procedimentos para que você possa desenvolver malwares que vão evadir EDRs e AVs, né? Então, se vocês acompanham aí o Telegram ou o Twitter, cara, cada 2, 3 dias, a cada semana você tem um novo procedimento para fazer injeção de processo, um novo procedimento para fazer escalação de privilégios. Zero Days também é tudo produzido ali e alimenta essa organização criminosa que vai pegar toda essa informação e vai criar um produto, né? Então, aqui eu tenho um painel de controle onde você pode construir o seu malware. O seu malware ele é tudo modularizado, você pode escolher como é que você vai fazer a injeção de processo, você pode escolher como é que você vai fazer a escalação de privilégio, como é que você vai mover lateralmente, e tudo isso aí, né, vem como se fosse uma empresa mesmo, né, e eles estão cada vez ficando mais capazes, e porque eles estão nesse mercado há mais de 10, 15, 20 anos, eles têm a capacidade e os recursos de alguns estados-nações pequenos. Então, a capacidade deles de
se você tiver no alvo deles, entrar na sua rede e concluir o objetivo deles é cada vez maior, né? Bom, essas informações aqui são do nosso último relatório de ameaças, e uma coisa que a gente tem... Oi, claro, estou aqui. Não, tranquilo, eu acho que tem uma pergunta que surgiu aqui, que é bem interessante, sobre o slide anterior, que é se o YouTube tem alguma forma de rastreamento para identificação de fake, né, que é o que você mencionou. E aí é bacana falar disso porque, assim, as plataformas, elas têm esse tipo de brecha, né, para receber o conteúdo publicado, e muitas vezes é um conteúdo direcionado malicioso. E a importância de players como a Fortinet, que consegue classificar esse conteúdo, porque, assim, o deepfake começa no YouTube, mas normalmente ele redireciona para alguma página fake, alguma fraude em si. E ali a nossa inteligência, ela atua para detectar, né, principalmente baseado em reputação, quando que esse foi criado, registrado, e a gente consegue mitigar esse golpe, não é isso, Douglas? Exatamente. Eu não sei se o YouTube tem algum mecanismo para detectar deepfake. A minha posição é que eu imagino que não, pelo menos não em larga escala, porque até hoje eu vejo esse tipo de golpe, né? E são anúncios pagos. Então, assim, eu acho que não. Né, Douglas? A gente tem a inteligência artificial generativa, que colabore muito para o lado bom, mas também tem esse que é acarretado aí, cada vez mais criatividade sendo aplicada nos golpes. Né? Mesmo porque esses modelos aí, o Llama e tal, eles estão todos open source, né? Então, qualquer pessoa pode usar. E as pessoas estão usando mesmo. Bom, as estatísticas do nosso relatório de ameaças é que, obviamente, o ransomware ainda é uma ameaça significativa, mas mais significativa para a OT, né? Operational Technology, então, plantas de energia, indústria automobilística. O que a gente está vendo é que eles estão focando muito mais nessas indústrias em que o payout é mais certo, né? Então, isso está... O ransomware global está caindo, mas ele está se focando, né? Então, a gente está vendo uma mudança clara aí no perfil de ataque dos criminosos de ransomware. Uma coisa interessante também que a gente viu são infecções mais rápidas, né? Novos exploits são utilizados em 4,5 dias, 4,75 dias, 43% mais rápido do que 2023. Também é uma suposição minha e de outros analistas de que a inteligência artificial ajuda a criar exploits mais rápidos, principalmente esses exploits que são feitos em cima de soluções open source, tipo WordPress, Joomla, etc. Isso é bem simples para eles, né? E, obviamente, a gente está tendo aí o que chama de quadruple extortion, né? Inicialmente, a gente tinha extorsão, eles criptografavam os dados e pediam um resgate. Double extortion criptografar os dados, pedir o ransom e ainda ameaçar liberar os dados publicamente se o ransom não for pago. Triple extortion, ameaçar para fazer o leak dos dados se o ransom não for pego. E a quadruple extortion é falar que a gente vai destruir em tanto tempo, né? Então a pressão é crescente aí para que os payouts sejam pagos, né? Bom, e vendo todo esse cenário, né, que cada vez está piorando, a Fortinet está lançando o que a gente chama do nosso SecOps Framework, né, que são basicamente três pilares, né, que habilitam a sua empresa, a sua organização, a ter toda a visibilidade necessária dentro da sua rede, dos seus endpoints, entender de forma rápida e concisa o cenário de ameaças, como ele está mudando e como esse mapeamento é feito com base nas soluções que você tem hoje, e realmente utilizar todo esse aparato para fechar os gaps, especificamente com base na priorização da análise do cenário de ameaças que a gente tem e nas soluções que você tem implementado. Então, o número 1
é o FortiGuard Labs, né? A gente tem uma ciência, né, do cenário de ameaças que não tem paralelo, justamente pela nossa capacidade de vender firewalls aos milhões, né? São mais de 13 milhões de firewalls aí, mas não só firewalls, a gente coloca nesse balaio aí também soluções de endpoint, soluções de Web Application Firewall, sandboxes, e-mail, DDoS, tem praticamente a cobertura total, né, da superfície de ataque. E essa visibilidade, ela vem justamente, como eu estava falando, não só dos nossos produtos, né, mas também da nossa busca incessante por parcerias que são significativas e complementares na visão que a gente ainda não tem do cenário de ameaças, porque apesar da gente ter uma cobertura completa da superfície de ataque, a gente não está em todos os pontos, né? Então, assim, a gente tem parcerias com centros de resposta à emergência computacional do mundo inteiro, temos os feeds da CTA, temos uma capacidade imensa de processar open source intelligence, e temos um grupo, que é o grupo do FortiRecon, que está focado única e exclusivamente na pesquisa de Dark Web. Então, todos esses pontos são específicos conjuntos de dados que requerem um modelo de inteligência artificial para interpretar esses dados e extrair insights. Então, os firewalls, a telemetria que vem dos firewalls de antivírus, de IPS, de application control, cada um desses apresenta um problema que pode ser solucionado com inteligência artificial. Sandbox, web, a mesma coisa. Então, nos últimos 10, 15 anos, a Fortinet vem trabalhando com inteligência artificial, né, para especificamente pegar esses pontos, esses dados e extrair insights. Nos últimos 6, 7 anos, a gente está tentando conectar todos esses modelos de inteligência artificial juntos. Então, a saída de um insight, né, o output de um modelo de inteligência artificial vai se conectar com a entrada de um outro modelo, é o que a gente chama de Federated Machine Learning. Tá? Então, a gente tem todo esse motor de inovação entregando inteligência de ameaças acionáveis. Então, aí ela vem na forma de proteções de Security Fabric, que são definições de antivírus, definições de IPS, atualizações de engine, pesquisa proativa e serviços de inteligência. Tá? Aí você tem aí o Breaching Attack Simulation, Incident Response, Red Team Assessment e o FortiRecon. Isso é legal, né, Douglas? Destacar a importância, ainda no slide anterior, dessas redes neurais que a gente tem na FortiGuard para processar essa inteligência e distribuir dentro do ecossistema, né? Então, como é que funciona esse contexto de redes neurais e essa integração com os demais elementos? Então, eu posso exemplificar alguma coisa aqui. Vamos dizer que o Fort Sandbox da Fortinet, ele analisou um vírus, só que porque aquele vírus implementou uma nova técnica de evasão de defesa de sandbox, ele executou alguma coisa, mas ele parou num especificado determinado momento. E aí o Fort Sandbox não conseguiu detectar ele como altamente malicioso. Ele está ali como se fosse tipo potentially unwanted software, vamos dizer assim. Mas apesar dele ainda ser classificado como não na totalidade da sua maliciosidade, ele ainda tem ali alguns registry keys que foram utilizados, ele contactou alguns domínios, etc. Ele tem um conjuntinho de dados que ficou ali guardado. Um mês se passa, ou uma semana se passa, e o time de Web Filter identifica, através dos algoritmos de inteligência artificial que eles têm, e de Big Data Mining, que um determinado domínio é malicioso 100%. Esse output do Web Filtering vai passar por todas as outras soluções para ver se alguém tinha se alguma solução, o EDR, o Web ou o Sandbox, teve aquele IOC. Se teve aquele IOC, ele atualiza a maliciosidade do IOC, coloca, né, para rodar de novo a detonação daquele malware e joga para um analista para ele falar assim, teve alguma solução que enriqueceu a informação que a gente tinha aqui e parece que é alguma coisa que tem que ser vista, entendeu? Então é assim que essas soluções elas
elas vão pegando a informação do cenário de ameaças e vão se atualizando e conversando entre si, né, trocando informação. Isso que é legal, a gente vê diversas engines aí interagindo para enriquecer ainda mais a capacidade de detecção e resposta. O exemplo que você usou foi muito bacana porque mostra a detecção do IOC lá por meio de um engine de antivírus e a correlação dessa mesma informação através da engine de URL filtering que detectou um domínio malicioso. Isso é muito bacana porque mostra o potencial do Fabric dentro dessa interconexão aí entre as capacidades de defesa. Muito bacana, Douglas. Uhum. Bom, seguindo aqui, um dos grandes desafios, né, que a gente tem aí, que a gente tem visto dos nossos clientes, é que a inteligência de ameaças, ela vem de determinados fabricantes e quando determinados fabricantes não tem uma interoperatividade ali, você tem um cenário onde as inteligências de ameaças são contidas em silos, né? Aí você tem também, em cima disso, diferentes frameworks de segurança, diferentes requerimentos de compliance e a necessidade de se ficar atualizado com as tendências, as notícias e a mudança no cenário de ameaças, né? E aí o FortiGuard, a Threat Intelligence, quando você está totalmente embarcado com as nossas soluções, que estão com a capacidade de interoperar entre si, você tem a capacidade de responder com esse cenário com uma rapidez muito maior, né? Porque você tem aí nossos Outbreak Alerts, que são em 24/7, são real-time. Você tem uma cobertura bem extensa aí de endpoints, network, cloud e até code to applications. Então, a gente tem soluções de Dash também, DevSecOps. Então, realmente é extensiva a capacidade da Fortinet de oferecer soluções de proteções para a sua empresa em todos os sentidos, né? E temos também a Threat Intelligence que está embarcada, né, em todo o Security Fabric, e um ecossistema de parceiros que tá crescendo. Eu nem sei quantos parceiros a gente tem no Fabric, porque faz um tempo que eu parei de me atualizar com isso, mas era mais de 200, 300 parceiros, é muita coisa. A gente fala com muitas outras soluções, né? E também, obviamente, a Fortinet ela é uma empresa global, né? Nós temos centros de pesquisa e desenvolvimento em Sunnyvale, em Burnaby, que é o que eu chamo de casa, minha casa, Ottawa, Tel Aviv, Índia e Malásia, mas temos também aí centros de detecção e resposta e Cyber Consultation, que é o pessoal que faz ali toda a parte de Awareness, Incident Response Preparedness. Então, a gente tem bastante cobertura aí internacional following the sun. Seguindo aí na parte de inteligência de ameaças e as nossas parcerias, uma das nossas primeiras parcerias foi em 2012 com o First. Hoje a gente está conectado na plataforma de inteligência deles, a gente pega a informação de todos os centros de resposta a incidente computacional do mundo inteiro através do MISP. Desde 2013 a gente está envolvido aí no MITRE, no ataque, desenvolvendo também o Six and Taxi. Em 2014 a Fortinet ajudou a fundar a Cyber Threat Alliance, e aí de 2015 para cá, várias parcerias aí com organizações de law enforcement mundiais, né, como a Interpol e a OTAN. Em 2019, fomos um parceiro na fundação do Fórum Econômico Mundial do Center for Cybersecurity, é o C4C, que basicamente é um esforço mundial de diversos vendors de segurança e grandes corporações para criar um mapa do ecossistema do crime cibernético e das ameaças Estado-nação. Então, é uma plataforma que tem colaboração de todas essas empresas e essas organizações mundiais. Em 2021, a gente começou a buscar parcerias na área de inovação. Então, a Fortinet
se tornou um parceiro de pesquisa, é o último nível de parceria do MITRE Ingenuity Center for Threat Informed Defense, e desenvolvemos diversos projetos com eles aí, justamente para poder avançar e fazer parte, né, desse avanço, porque se a Fortinet está junto ali, desenvolvendo novos padrões, desenvolvendo novas ferramentas, a capacidade que a Fortinet tem de rapidamente adotar esses padrões, embarcar essas ferramentas no nosso back-end é muito rápido, é uma parceria que, obviamente, a gente tem que pagar para poder manter essa parceria, mas como a gente paga, por exemplo, alguns milhares de dólares, esses milhares de dólares a gente consegue selecionar específicos projetos em que a gente vai poder influenciar, a gente vai poder participar, ou até mesmo propor novos projetos. Em 2023, 2024, aí, continuando, fizemos parcerias com o CISA, que é a Agência de Segurança Digital dos Estados Unidos, JCDC, e parcerias também com universidades. Douglas, bom, claro. Dentro desse slide que você acabou de mencionar, surgiu uma pergunta no chat aqui que é bem interessante, em relação à aplicação de segurança de inteligência artificial na correlação de vulnerabilidades na cadeia de suprimento, supply chain. Fala um pouco para a gente como é que, isso é um tema bastante relevante, bem sensível, como é que a Fortinet olha para esse panorama de segurança para supply chain? Então, a gente tem muito desse problema também, né? Porque quando você pensa em supply chain, um apt-get no Linux é um problema de supply chain, né? Então, o que a gente faz a gente tem nosso próprio repositório, então o que a gente faz é fazer um mirror de todo o repositório, né? E em cima desse repositório rodar um Dash ali, né? Porque essas soluções, elas são escritas em Python, em Go, às vezes linguagens de script, que podem ser analisadas, né? Então, se você tem um grande parque Linux, por exemplo, a sua maior preocupação vai ser os repositórios, né? Então, a Fortinet pode te ajudar se você tiver a capacidade de fazer o mirror dos repositórios e rodar um Dash. Não é algo barato, mas se você tem um parque significativo de Linux, é realmente algo que vai até te assustar um pouco, porque a quantidade de pacotes, né, desses apt que vem do Linux, cara, a gente teve aí, né, o XZ, alguns NPMs também, que o pessoal, durante anos, eles ficam colocando uma coisinha ali, outra coisinha ali, para tentar passar batido, né? Então, cara, algo... Pode falar. Sem dúvida, né, Douglas? É um dos principais desafios aí da indústria em si, porque a segurança para supply chain envolve uma cadeia que é muito além daquilo, inclusive, que tem conexão direta de adjacência, né? Então, você tem aqui uma parte que é usada em larga escala por diversas aplicações e tem uma aplicabilidade gigantesca aí. Então, essa colaboração ela é mais do que necessário para poder garantir essa rápida resposta, não é isso? E esse foi só um exemplo, né? Mas, por exemplo, se você estiver falando de softwares que já vêm compilados, né? Uma atualização, por exemplo, igual foi o 3CX, uma coisa importante que você pode fazer é ter um EDR ali que vai detectar um DLL sideloading, que vai detectar essas técnicas mais pervasivas e avançadas, né? Que, não, independente de qualquer ataque que for, ele vai ter que utilizar alguma daquelas técnicas. Então, por isso que o trabalho que a gente está fazendo com o MITRE, de avançar os padrões, de determinar novas ferramentas, de entender que metodologias que podem ser aplicadas, é extremamente importante para parar esses ataques avançados, entendeu? Então, claro, se você está falando de Linux, fazer o vetting, né, fazer uma varredura ali de todos os repositórios que estão sendo instalados é extremamente importante, mas de supply chain, que já é código compilado, ter um EDR que é extremamente capaz em cobrir todas as técnicas do MITRE é a sua melhor aposta. Bacana. Olha, tem bastante gente mandando pergunta. Uma das perguntas que se repetem bastante é se
a apresentação será compartilhada. Pessoal, a gente tem uma gravação que vai chegar para vocês logo ao término do webinar. E se alguém gostaria de falar um pouco mais sobre a apresentação, até mesmo ter acesso ao deck, é só mandar um e-mail para latamwebinars@fortinet.com e a gente segue, tá bom, Douglas? Bacana. Bom, falando um pouquinho aí da história da Fortinet em inteligência artificial e machine learning, as primeiras tentativas da gente trabalhar com métodos estatísticos aí foi em 2005, né? As primeiras versões de detecção heurística de AV, em 2006 a introdução de treinamento de base de dados bayesiana aí no FortiMail. Em 2012 a gente começou a trabalhar um pouquinho com clustering e big data mining para o web filtering, né? Então aí baseado nas URLs, baseado nas informações de DNS, a gente começou a trabalhar com Big Data Mining para identificar a URL maliciosa. 2015 foi um dos primeiros instâncias onde a gente começou a utilizar Machine Learning e Supervised Learning e Unsupervised Learning para fazer o clustering do malware baseado no tráfego de botnet. Em 2016, a gente começou a utilizar a inteligência artificial para identificar IOCs do web filtering, usando clustering, detecção de anomalia. 2016 foi um grande ano na inteligência artificial para a Fortinet, porque foi quando a gente montou um sistema de AI mesmo. E quando eu digo que é um sistema de AI mesmo, quer dizer que são várias, dois ou mais, né, sistemas de machine learning que são conectados. Então, a gente criou um sistema de supervised learning para fazer a extração da maliciosidade pontual de cada um dos arquivos. A gente utilizou um unsupervised learning para agrupar diferentes malwares de acordo com a sua comunalidade, e a gente utilizou um reinforcement learning para pegar a saída desses dois modelos anteriores de supervised e unsupervised para criar assinaturas automaticamente. Esse modelo, em 2020, 2019, ele era mais capaz, vamos dizer assim, de criar uma assinatura eficaz do que um humano. Então, demorou uns 4, 5 anos aí para que um modelo pudesse ser mais eficaz do que um analista humano em criar uma assinatura CPRL. Aí, de 2017 para cá, ele começou a ser incorporado em diversos outros produtos, né? Em 2017, a gente colocou AI mesmo no FortiMail, no FortiSandbox, no FortiWeb. Aí a gente lançou em 2019 o FortiAI, que era para identificar arquivos maliciosos dentro da sua rede, e esse foi um catalisador muito grande, porque foi a primeira vez em que você poderia colocar uma engine de machine learning para aprender os ataques que estavam indo contra a sua rede, né? Então, eu dou um exemplo muito interessante. Por exemplo, se você é uma firma financeira e você tem macro para todo lado na sua rede, você tem macro em Excel, você tem macro no Word, o seu negócio precisa daquilo. O que o FortiAI, agora é o FortiNDR, faria? Ao ver diversos arquivos macro sem ser malicioso, ele ia diminuir a maliciosidade na hora de detectar o macro, ou seja, ele ia ter que começar a procurar outros caminhos para detectar arquivos maliciosos na sua rede. E esse foi algo realmente que deu muito certo, a gente teve muito sucesso com essa solução. Aí a gente começou em 2000... Pode falar. Douglas falou, né, Douglas? Eu acho bastante interessante ressaltar também. Você falou de CPRL, a sigla vem de Content Pattern Recognition Language, que é literalmente a linguagem de reconhecimento de padrão de ameaças da Fortinet. Isso é patenteado nosso, né, Douglas? É uma linguagem própria de reconhecimento de padrão de ameaças. CPRL. Exatamente. Bacana. E aí, até os dias de hoje, né, 2024, a gente tem o FortiAdvisor, que agora é FortiAI. Basicamente, é um agente de LLM embebido no FortiSOAR e no FortiSIEM. Então, o que você pode fazer? Você pode, através de um alerta ou de um evento no FortiSIEM e no FortiSOAR, conversar com a solução. Então, você pode falar, eu vi que tem um alerta aqui que o endpoint do CEO tentou acessar um domínio que está falando que é malicioso aqui. O que isso quer dizer? Aí ele vai falar,
Ó, de acordo com a inteligência de ameaças da FortiGuard, esse domínio ele foi visto na campanha do ransomware tal ou do infostealer tal, e quando ele entra na sua rede, o que você pode ver para ter uma ideia da extensão do comprometimento da sua rede é buscar por esses outros passos aqui. Então, ele basicamente ajuda você a entender para onde ir, né, de um alerta, de um indicador. Ele é um guia, né, para falar para você, ó, se você viu isso na sua rede, vê se você acha essa outra coisa aqui. Ah, achou essa outra coisa? Vê se você acha essa outra coisa aqui. Ele vai te guiando para que você consiga avançar no threat hunting, em detection engineering. É muito interessante. E aí são as patentes, né? A Fortinet é provavelmente um das grandes no que tange as patentes de inteligência artificial, e não é só para segurança não, tá, pessoal? A gente tem aí patentes que são para Wi-Fi, para IPv6 Load Balance, para reconhecimento de imagem, para reconhecer domain lookalikes, inclusive até para fazer uma decisão no nível do kernel para quais syscalls fazer, caso, dependendo da utilização da CPU de um FortiGate ou de um FortiSandbox. Então, a gente está, realmente, a quantidade de pesquisa que a gente está fazendo em inteligência artificial, você pode comprovar com base nas patentes, né? Bom, falando um pouco aí da capacidade da Fortinet de mostrar para você como agir quando tem um outbreak, a gente tem alguns tipos de coisas que a gente pode fazer. O IOCs, que são indicadores de comprometimento, hashes, network IOCs, vão direto no Security Fabric. A gente coloca também o que a gente chama de Event Handlers and Reports no FortiAnalyzer e no FortiCM. O FortiGate tem o Security Rating. A FortiClient, FortiEDR vão ter regras de threat hunting, para você falar, tá, beleza, eu fiquei sabendo que eu sou responsável pela defesa cibernética de uma empresa petrolífera. E eu vi que a Fortinet postou ali um outbreak falando que tem um ator de ameaças que tem como alvo a petrolíferas mundiais. Então, deixa eu ver se eles já não estão dentro da minha rede. Então, deixa eu pegar aqui esses threat hunting rules, vou plugar no meu EDR e vou ver se tem aqui. E também os decoys, né? Então, se tem alguma vulnerabilidade que está sendo utilizado por uma campanha mundial, o que a gente faz? A gente cria um Outbreak Pack no Deceptor, ou seja, é um Docker container que ele tem lá a versão do software vulnerável. Então, o que você vai fazer? Na borda da sua rede, ou até mesmo dentro da sua rede, você sobe aquele serviço vulnerável. Porque o hacker, o criminoso cibernético, ele sempre está procurando na sua rede, né? Ele está escaneando ali a sua rede por fora, ele está escaneando a sua rede por dentro. Se ele vê que tem alguma coisa ali que é vulnerável, ele vai explorar. E aí é que você pega ele, entendeu? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Bom, os outbreaks aí, a gente utilizou o NIST, o Cybersecurity NIST 2 do governo dos Estados Unidos, para justamente parametrizar aí quais são as soluções que a gente tem em cada fase, né? Na identificação ali, a gente identifica toda a sua superfície de ataque através do Security Rating, do Endpoint Vulnerability, a gente consegue fazer identificação de brand, né, de marca através do FortiRecon, do ASM, do Brand Protection, e também da capacidade de nossas ferramentas de assessment, como o Pentester e o FortiTester. Aí em Protect and Detect, é toda a parte de segurança perimetral, né, Network and File Security, Web and DNS. Em Detect, temos os Outbreak Detections e os Deceptions, que eu acabei de falar, a parte de Threat Hunting e Indicators of Compromise, e tem também a parte de Manage EDR. E aí, na parte de resposta, a gente tem nossos serviços de resposta de incidente, a gente consegue fazer a gerência de EDR e XDR e de FortiClient também. Aí temos a parte de Adversary Centric Intelligence no FortiRecon, que são basicamente relatórios sobre tudo que a gente está vendo no cenário de ameaças. E na parte de recovery, temos também um Incident Recovery Process e treinamentos também. Esse é o exemplo de um Outbreak Alert. Basicamente, sempre que acontece algo no cenário de ameaças que é significativo, que tem a capacidade de ter um dano
profundo, né, na fábrica, na economia digital, a gente lança um Outbreak Alert. Basicamente é o que aconteceu, o que é esse ataque, quem está por trás, como se proteger, como detectar, como responder, como recuperar e como identificar, com base nas informações e nas soluções da Fortinet. Então, para detectar esse específico, esse malware específico, você tem que estar rodando essa engine de AV, você tem que estar com esse pacote de atualização, enfim, informações que habilitam você a rapidamente entender aonde você precisa agir para conseguir estar a par de detecção daquele tipo de ameaça. Tá? Aí a gente tem as plataformas de SOC, né? Então, é o segundo ponto. Basicamente, o CIEM, o SOAR. Aí, falando um pouquinho do SOC Maturity Modeling, né? O nível 1 é o monitoring, você ter uma visibilidade profunda no seu ambiente. Se você não sabe o que está acontecendo na sua rede, no seu endpoint, game over, né? Aí você começa a ir para o Layer 2, que é a automação. Você já tem uma visibilidade, você consegue correlacionar algumas coisas, você tem algumas soluções de detecção avançadas, como Sandbox Deception. Layer 3 é end-to-end, né? Você tem essa capacidade de automatização e você tem a capacidade de instrumentação, ou seja, você consegue ir no endpoint, pegar um arquivo, você consegue ir numa solução de segurança de rede, buscar alguns logs específicos e correlacionar, e você consegue fazer threat hunting. E o nível 4 é a maturação, né? Você tem toda aquela visibilidade, você tem toda a automação, você tem toda a capacidade de instrumentação e você está continuamente testando os seus processos, testando as suas ferramentas com base nos últimos acontecimentos do cenário de ameaças. Tá? Isso é importante, tá, Douglas? Destacar a abrangência do time Fortinet, pessoal. Então, aqui a gente tem bastante cliente hoje assistindo e, eventualmente, se vocês gostariam de conhecer um pouco sobre essa avaliação de maturidade, procure o time Fortinet mais próximo, se não, manda um e-mail para a gente aqui, que a gente vai apoiar nessa avaliação de maturidade para aplicar isso aí que o Douglas mostrou, que é basicamente uma classificação de níveis de maturidade por etapas, desde da capacidade de ter a visibilidade do ambiente até o aprimoramento contínuo dos mecanismos de defesa, tá bom? Exatamente. Bom, e o terceiro ponto é a capacidade da Fortinet de aumentar o seu SOC, né? Uma capacidade de estar onde você não está ainda e ter a capacidade, ou simplesmente você não tem a capacidade, não consegue achar os profissionais. A gente tem o SOC as a Service. Tá, agora a gente tem uma demo, eu vou até dar uma puladinha em algumas coisas aqui, obviamente eu não preciso falar quais são os seus pain points, os clientes sabem dos pain points muito melhor do que a gente, então um deles é a fatiga por alertas, né? Muito alerta, muito falso positivo, você não sabe para onde ir, basicamente, né? A dificuldade em achar profissionais capacitados, né? E profissionais capacitados em soluções que continuam evoluindo, né? Ou seja, você tem o EDR, NDR, XDR, BDR, é uma sopa de letrinhas que tipo, é difícil até mesmo para quem está dentro da fabricante conseguir se atualizar, porque realmente a tecnologia ela avança num passo absurdo, né? E ainda em cima disso tem a sofisticação dos atacantes, né? Ou seja, eles têm, cada vez mais eles estão utilizando ferramentas avançadíssimas para fazer o deploy do ataque deles, então é algo realmente complicado. E a ideia da Fortinet é utilizar também inteligência artificial na detecção e na triagem. Então, a capacidade de nossas ferramentas de consumir mais de 3 bilhões de logs por dia, transformar isso em 240 alertas por dia, consolidar esses alertas em 35 incidentes por dia e diminuir a capacidade de reconhecer alertas críticos para 2,5 minutos. E, com 5 a 12 minutos, fazer a triagem e responder em 2,5 minutos. A gente utiliza grande parte das coisas que a gente precisa buscar de diferentes ferramentas é feita através do FortiSOAR. Então, é uma ferramenta que tem inteligência artificial
como eu já disse, na parte do Forte AI, ou seja, é um agente que é embutido dentro da solução, que permite que ele vai guiar você para onde você tem que ir na ferramenta e o que você tem que fazer com base em um determinado alerta, tá? Então ele pode buscar, ele se integra com todos os dispositivos da Fortinet e com a nossa inteligência, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma demo aqui rapidinho, pessoal, eu sei que a gente já está quase no tempo. Eu vou utilizar o MITRE Caldera, tá? Então, aquela parte lá de nível 4, que é a de melhoria contínua, você tem que fazer isso com base num sistema que chama Breach and Attack Simulation, tá? O Caldera nada mais é do que um Breach and Attack Simulation. O que eu fiz com ele foi pegar um último relatório de ameaças do APT29, que é um grupo que ele foi categorizado como sendo parte da inteligência russa, tá? Da espionagem russa. E nesse último ataque, ele criou um backdoor novo, completamente novo, chama WineLoader. E esse WineLoader ele foi utilizado para invadir específicos grupos políticos na Europa, tá? Principalmente na Alemanha, tá? E aí, ele se utiliza de várias táticas e técnicas que eu peguei essas táticas e técnicas, criei um attack flow, tá? Então, o attack flow é basicamente qual que é o fluxo do ataque, o que é feito em cada parte do ataque para chegar no objetivo final. Então, ele começa com a tentativa de acesso inicial com o phishing attachment. Esse phishing attachment tem um phishing link que vai levar para um domínio comprometido, é um domínio legal, um domínio legítimo que foi comprometido, né, para fazer o bypass de soluções de web filtering. Desse domínio, ele baixa um payload obfuscado. Desse payload, uma vez que ele desobfusca, ele tem uma execução em PowerShell, que ele tenta fazer uma escalação de privilégio através de Access Token Manipulation. Depois que ele faz o Access Token Manipulation, ele tem um payload criptografado de novo, que ele usa uma outra forma de deobfuscação do payload. Esse payload é um DLL, que ele é feito a injeção de processo através de DLL sideloading. Depois que o sideload é feito, tem a evasão de novo, com outro código, um código específico deles. E aí, em cima dessa deobfuscação, eles têm o payload para fazer a descoberta da rede e a descoberta dos endpoints. Uma vez que ele buscou toda aquela informação, ele vai fazer a exfiltração através do C2 e depois ele deleta tudo. Tá? Bem estilo Missão Impossível espião mesmo. Ele entra sem ninguém saber, busca tudo e sai fora. Então, o que eu fiz? Dentro do Caldera, isso é algo que todo mundo pode fazer, pessoal. Eu fiz utilizando uma ferramenta open source, justamente para falar que você não precisa ter o FortiTester, você não precisa ter nada. Se você quiser fazer isso agora, você faz. Instala o Caldera. No Caldera, você consegue criar um perfil, né? Com base no perfil, você vai escolher especificamente as técnicas, na sequência que está no relatório, que é um relatório da Mandiant, muito bom, inclusive. E aí a única coisa que você tem que fazer é instalar o agente do Caldera no endpoint e dar o play. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês, o perfil do APT29 naquele ataque no Caldera, simulei os ataques. Quando os ataques foram simulados, eles vão trigar uma conexão C2 ali para o attacker C2. Essas informações vão jogar a telemetria para o EDR e para o Analyzer. O Analyzer e o EDR vão jogar alertas para o SOAR. O SOAR vai enriquecer as informações de dados, as informações dos IOCs no FortiGuard Threat Intelligence. O FortiSOAR, com base nas informações de enriquecimento dos Network IOCs, vai falar, isso aqui é um APT? É um APT. Se for um APT, eu vou pegar mais informação do endpoint para que eu possa agilizar a minha resposta. Tá? Então, agora eu vou tocar um vídeo aqui rapidinho para vocês, para mostrar. Então, esse aqui é o Caldera, tá, pessoal? O Caldera, ele utiliza 4 conceitos. O número 1 é o agente. Então, o agente aqui nada mais é do que um software que roda na máquina, que é, entre aspas, a vítima, que a gente está emulando, né? A gente tem os adversários, que é o que você está vendo aqui, que é um perfil de adversário, e nesse perfil você tem diversas habilidades, tá, pessoal? Então, as habilidades são cada uma dessas aqui, ó, tá? Então, a única habilidade que eu realmente criei no Caldera foi o APT29 WineLoader Initial Phase, que nada mais é do que um script PowerShell, que ele está num loop infinito,
e ele tenta conectar nos domínios que são agora determinados como domínios maliciosos, tá? E aí, você tem também as operações, que uma operação vai linkar um perfil de adversário com um agente, ou seja, ele vai pegar essas habilidades e vai executar no endpoint. Esse endpoint que tem o EDR instalado, que está atrás de um firewall e tudo mais. Então, peraí, ele faz isso. Eu não sei porque, enfim. Então, vamos dar o play aqui. Tente acompanhar. Aqui é o perfil de adversário. Aí, nosso adversário. Aqui, o CFO. Aqui, 0 alerta no FortiGate, 0 alerta no SOAR, 0 alerta no FortiAnalyzer. Aí eu mostro rapidamente para vocês aqui. Desculpa, pessoal. Eu estou mostrando aqui os playbooks, né? Então, no SOAR, eu criei playbooks para que eu pudesse correlacionar eventos do FortiAnalyzer e do FortiEDR. No FortiAnalyzer veio uma malicious website? Veio. Enriquece essa informação. Enriquecer essa informação, aí eu vou ver se foi APT ou não. Aqui eu estou criando uma simulação, né? Ou seja, eu quero rodar os ataques. Oh, meu Deus. Aí são os ataques rodando a 10 vezes. Os ataques estão rodando a 10 vezes na velocidade. Então, está rodando a primeira fase, está rolando o search utils, a deobfuscação, a obfuscação de privilégios. Você vê que alguns funcionam, alguns não ali. E aí a gente vai ver a hora que terminar no EDR. E é legal essa distinção do que você colocou como APT, né? Porque essa separação, esse desvio de fluxo condicional logo no início, né? A gente... Sim. Priorização, né? Exatamente. Porque, normalmente, aquilo que já é conhecido é o mais abrangente, é aquilo que tem menos inteligência, inclusive, do ponto de vista do atacante. Agora, o que gasta mais recurso da gente é aquilo que não foi usado nunca, é aquilo que a gente está vendo a primeira vez, e aí sim vai conseguir fazer essa interconexão e correlacionar com outras engines para poder aplicar um tratamento específico, né? Exatamente. Aqui a gente vê no FortiAnalyzer, oh meu Deus. Desculpa, pessoal. Vídeo no PowerPoint é um negócio, né, velho? Bom, os playbooks aqui, a operação rodou, tal. E aqui a gente vê o que está acontecendo no EDR. A gente vê aqui esse payload aqui, ó, é o payload que eu quero buscar, né? Então, uma vez que a gente enriquecer todos aqueles dados, eu vou buscar esse payload no endpoint. Tá? Então, aqui temos no FortiGate os deny, o TM blocked. No FortiAnalyzer, a gente tem aqui um novo ataque em malicious websites. A gente vê que veio do CFO. Os alertas, aí eu estou dando uma olhada nos alertas. Então, basicamente, eu vou ver quais foram... aqui a gente tem um indicador de maliciosidade. E o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. O tag que o nosso playbook vai procurar. Então, é o APT 29. Esses tags aqui, eles vieram do enriquecimento de inteligência de informações do FortiGuard. Então, a gente teve a comunicação do C2 dos endpoints para o FortiGate, e essa informação do FortiAnalyzer veio para o FortiSOAR. O FortiSOAR enriqueceu, viu qual que é a informação, se é APT, aí ele vai tomar ação, ele já vai começar a ajudar você a acelerar a análise daquele incidente. A gente procura o PowerShell também, né? Aí, uma vez que isso foi, o que a gente vê, eu dou uma olhada nos playbooks também, eles foram executados automaticamente no back-end, foram finished ali, como você pode ver. E aí, nos attachments, uma vez que você tem um playbook que busca alguma coisa de um endpoint, você vai buscar ele no Resources Attachments, e aí eu tenho o Memory Dump ali, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer é fazer o unzip do Memory Dump. Todos os memory dumps do FortiEDR vêm criptografados com uma senha chamada encrypted. Isso é só está na documentação do EDR. A única coisa que você precisa fazer é renomear o arquivo para o PowerShell, que é para não executar ela sem querer.
e aí você abre ele. E aí o que tem é que você tem a flagzinha no final ali. Ou seja, eu peguei isso aqui veio do endpoint. Então, pensa numa resposta a um incidente, isso aqui em 1 minuto tá na mão do engenheiro reverso, entendeu? E aí você tem aqui uma flagzinha que é como se fosse um desafiozinho, né? Você achou, se você conseguiu baixar esse arquivo. Eu acho que a gente até passou um pouquinho do tempo, mas é isso que eu tinha para vocês, pessoal. E o mais legal, Douglas, é que a retenção do público aí é basicamente o mesmo número de participantes que estava aí no início da sessão, é quase o mesmo. Isso é muito bacana. Eu peço desculpas por algumas adaptações, alguns desafios que a gente pegou aqui, como, por exemplo, o vídeo e tal, mas, de novo, a intenção é trazer um formato cada vez mais dinâmico, mais interativo, que vai além do PPT em si, né? É ter esse tipo de interação. E, pessoal, deixar claro que pós-sessão, pós-webinar, a gente quer também ter a oportunidade de conversar com vocês, com os clientes que mandaram perguntas. Eu não interrompi tanto, porque a maior parte das perguntas foi respondida ao longo da apresentação, mas eu reforço o e-mail, Latam Webinars, mandem aqui mensagens para a gente ter a oportunidade de interagir. Então, Douglas, a gente não poderia começar aí melhor essa temporada que não fosse com você, meu amigo, falando de um assunto tão relevante que provoca aí tanto engajamento, perguntas de alto nível, né? Então, legal, obrigado. Prazer. Eu acho que a gente começou com o pé direito, tá, Polly? Muito bom. Começamos sim. Excelente. Pessoal, a gente tem aqui o contato de quem mandou perguntas. A gente vai tentar aqui responder, eventualmente, alguma que não foi discutido aqui durante a sessão, mas acredito que quase a totalidade aqui já foi endereçado durante a sessão. Douglas, mais uma vez, parabéns pelo conteúdo. Obrigado a todo mundo aí até o final. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.